Olá, querido, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez eu quero estar compartilhando com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. E o tema de hoje é: não compartilhe a visão que Deus te deu com qualquer pessoa. Por que disso? Nesse tempo, nos últimos tempos eu estava parando para refletir sobre algumas situações onde eu falei mais do que deveria. Quem aqui, por acaso, nunca falou mais do que deveria, não causou algum problema, não falou algum segredo que não era para falar, às vezes não é nem para maldade, mas sem querer, ingenuamente, ou falou alguma coisa no momento errado, que causou no mínimo uma situação um pouco desconfortável? Como eu já referi. E parando para refletir nisso, eu me lembro bem que uma das coisas que a minha mãe sempre tentou trabalhar comigo é a questão de eu tentar enxergar um pouco mais de, digamos assim, o mundo da forma como ele é, né? Eu não sei se posso bem utilizar essa palavra, ingenuidade, mas eu sempre fui uma pessoa que tive um pouco de dificuldade em enxergar um pouco de maldade em algumas coisas, em pessoas, e isso causou com que eu não tivesse muito filtro no falar, no quando falar, com quem falar, e onde, Eu não sabia muito bem categorizar os assuntos para cada tipo, de pessoa e também o momento certo para poder falar. Isso já causou alguns momentos bem desconfortáveis, Não causou nenhum problema diretamente a mim, que eu me lembre, mas para algumas pessoas à minha volta, Porque essa falta de filtro acabava me prejudicando. E de uns tempos para cá, isso começou a me incomodar bastante. E eu comecei a me cobrar mais por causa disso, Porque eu percebi que se eu não melhorasse isso, além de prejudicar as pessoas à minha volta, também ia com certeza acabar me prejudicando. Porque é essencial, por exemplo, até na nossa vida com Deus, que nós aprendemos a guardar segredos, a não falar aquilo que Deus ele nos entrega a nós. Porque às vezes tem coisas que Deus ele nos entrega que não é o momento certo de falar. Claro, as coisas que Deus ele fala, por exemplo, uma mensagem que eu estou passando para você, sim, isso sim é para você compartilhar e tal. Mas tem coisas, por exemplo, planos que ele tem para você, que não é para você sair compartilhando com qualquer pessoa, que você pode até azarar seu sonho. Eu parei para notar a importância disso quando, de uns tempos para cá, eu fui me envolvendo num relacionamento bem próximo. E eu tive de aprender a guardar segredos, e ver a importância de guardar segredos, de saber, manter essa confidência. E eu vi o quanto é benéfico isso para um relacionamento. Por quê? Porque isso acaba que atrai mais confiança da parte da pessoa que te pede para você confiar um segredo. E eu parei para notar, analisando a Bíblia, quando eu estava lendo Mateus, e com a nossa vida com Deus é exatamente igual. A gente tem que aprender a guardar para o momento certo e falar, só na hora certa aquilo que Deus ele quer, os planos dele, pro que ele tem para nós. A gente tem que saber não sair falando, A gente tem que aprender a não sair falando para qualquer pessoa os planos de Deus, porque isso pode acabar prejudicando a nossa vida, isso pode acabar causando um estrago na nossa vida, Isso pode acabar nos atrasando. Eu não vou dizer frustrar os planos de Deus, porque nada pode frustrar os planos de Deus, mas que nós podemos atrasar, os planos dele, e fazer com que a nossa vida seja prejudicada se nós não aprendemos a ter esse filtro. E quando eu falo filtrar, não é, por exemplo, ser falso. É só realmente saber categorizar o quando, o quem e o como falar, e o para quem falar. E se realmente é necessário falar, porque às vezes tem coisas que a gente quer falar, mas não é necessário. E como eu já disse, eu parei para notar isso quando eu estava lendo Mateus 2, do 1 ao 18, que diz bem assim. Eu vou estar lendo para vocês na minha Bíblia, a versão é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Vamos lá. A visita dos magos. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, percebam que até aqui os magos eles receberam uma visão, eles receberam uma direção divina através de um sinal, que foi a estrela. Eles viram a estrela do Messias. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele.
Ou seja, ele não ficou muito feliz em ouvir isso. Afinal de contas, né, o Messias era o rei dos judeus, sendo que o rei Herodes, né, ele que reinava naquele tempo, ou seja, era uma afronta ao seu poder, né, digamos assim. Apesar dele não entender, né, que na realidade Jesus, esse foi um erro que todos cometeram na realidade, né, na maioria dos judeus. Eles acharam que Jesus ele iria reinar nesse tempo, né, mas Jesus ele sempre deixou claro que o reino dele não é aqui, mas é sim nos céus. Mas muitos não sabiam discernir isso, e Herodes foi mais um desses, por isso que acabou se perturbando aqui. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente, ou seja, com zelo, com cuidado, né? Perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore, ou seja, um verdadeiro hipócrita, né? E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E aqui entra em outra parte, a fuga para o Egito. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. Bom, lendo até aqui, eu percebo que os magos, eles receberam um sinal divino, a estrela do Messias, ou seja, perceberam que o Messias estava para nascer, e eles foram à procura para poder honrá-lo, né, para poder dar presentes a ele. E nesse caminho, eles foram até o rei Herodes e o inquiriram, né, perguntaram a ele onde deveria nascer o Messias, né, e para poder saber a localização para poder adorá-lo. Mas o rei Herodes não era lá a pessoa mais certa a se perguntar, mas aqui nesse caso até tinha um motivo deles perguntaram, né, porque pelo que eu entendo aqui, pelo que eu li, parece que tudo isso já havia sido profetizado e deveria acontecer assim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque em outros momentos, por exemplo, em outras histórias da Bíblia, a gente percebe que contar os nossos sonhos, as nossas visões a pessoas que talvez até sejam bem próximas a nós, que nós conhecemos, já é muito perigoso. Imagina um estranho. Por exemplo, José foi traído pelos seus próprios irmãos, foi jogado num poço, vendido como escravo, né? Porque na realidade a tentativa era de homicídio, eles queriam matá-lo. Eles queriam matar José pelo sonho que ele teve, né? Pelos sonhos que ele tinha, em que os seus irmãos eles iriam acabar se curvando, né? Não exatamente era esse o sonho, né? Mas o significado do sonho era esse, porque José ele teve um sonho em que os feixes de trigo dos seus irmãos eles se levantaram e se curvaram ao feixe dele, né? Ou seja, significava que ele reinaria, né, sobre a casa dele
e sobre, né, posteriormente ele iria descobrir sobre todas as nações. E José, na sua emoção, né, pelas suas emoções, ele acaba contando os seus planos aos seus irmãos, não podendo adivinhar, né, que eles tramariam sua morte. Outro exemplo bíblico, né, de que a gente não deve brincar, por exemplo, né, com os sonhos de Deus, com as visões, com os planos de Deus, é Sansão. Sansão, ele terminou mal, porque ele brincou, ele desprezou tudo aquilo que Deus deu para ele. Ele zombou da força, zombou do título, zombou da família, e ele acabou terminando de uma forma trágica, apesar de ter cumprido seu propósito, terminou de uma forma trágica, porque ele brincou com os planos de Deus, brincou com os segredos de Deus, falando para Dalila o segredo da sua força, né? Ele ficava brincando, até que um certo dia, Dalila o seduziu de forma diferente, e assim ele acabou revelando o real motivo da sua força, ou seja, a gente não pode brincar com os segredos de Deus, a gente não pode sair falando para qualquer pessoa. E eu queria falar aqui, por que de nós temos dificuldade em guardar segredos? Principalmente os segredos de Deus. Primeiro motivo, as nossas emoções. Muitas das vezes nós agimos de forma emocionada, nós somos muito emocionados, nós recebemos uma promessa, uma visão, nós acabamos sabendo de um plano de Deus e nós queremos, porque queremos contar para uma pessoa, a gente quer compartilhar isso com alguém sem saber a forma correta, né, de fazer, sem saber se é realmente essa vontade de Deus, porque muitas das vezes a gente tem que, até mesmo para as pessoas que estão à nossa volta, como no caso de José, a gente tem que tomar cuidado. São poucas as pessoas que a gente pode compartilhar realmente os planos que Deus tem para nós. Porque dependendo da pessoa, ela pode amargar os nossos sonhos, pode desacreditar, e assim pode fazer com que nós nos atrasemos no nosso real destino. Tudo porque não sabemos controlar as nossas emoções. Quantas vezes eu já agi assim, sendo emocionado, sabe? Falando, por exemplo, para pessoas próximas a mim, né? Ou às vezes para nem pessoas próximas, mas às vezes talvez para meus colegas de escola, ou coisas assim que Deus ele ia fazer na minha vida, né? E, sabe, eu não tomando esse cuidado, eu corria um risco sério de que coisas pudessem ser alteradas, até, às vezes por inveja, né? Porque às vezes a gente acaba atraindo inveja, não por querer, né? Às vezes pode ser por ingenuidade, como eu já vou falar aqui na frente, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente nunca sabe o que vai despertar, o que se passa no coração das pessoas de verdade. Eles foram aqui fazer uma coisa boa, eles foram perguntar, eles simplesmente queriam uma informação. Os magos, eles só queriam a informação de onde é que deveria de nascer o Messias. E por isso foram perguntar a uma autoridade da época, que era o rei Herodes, que de certa forma, né, teria seus escribas, teriam sacerdotes e saberiam os informar disso. Mas eles não sabiam que o coração dele havia ganância, orgulho, né, uma certa prepotência. Ele se sentiria intimidado, né, porque seria o quê? O rei dos judeus, né? E não sabendo interpretar isso corretamente, ele achou que ele viria para tomar o seu trono, sendo que na realidade não era isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar as nossas emoções falarem mais alto. Não foi o caso aqui, repito, mas em outros exemplos da Bíblia, como eu dei, por exemplo, o exemplo de José, né? Isso é visível, né? A falta de maturidade, de sabedoria pode causar muito isso. Eu entendo que para um jovem seja muito difícil fazer isso. Eu, né, já passei várias vezes por isso. E às vezes eu ainda passo. É muito difícil às vezes você receber uma palavra de Deus e às vezes você querer compartilhar com uma pessoa que está próxima de você, que você confia plenamente, mas aí você sente aquilo de Deus, sabe? Você sente, né, no íntimo do seu ser. Cara, você tem certeza que você quer falar isso? Toma cuidado. Às vezes o Espírito Santo, ele é responsável por isso. Então busca a ajuda dele, busca discernir aquilo que você deve ou não fazer através do Espírito Santo, seja conduzido por ele, para que as tuas emoções, elas não te enganem. Coloque as suas emoções no lugar, para que tudo te vá bem. Natureza humana. Como eu disse, o ser humano, ele é um ser que naturalmente ele gosta de compartilhar, até por isso que nós vivemos em sociedade. Nós gostamos de compartilhar momentos, projetos, várias coisas, mas nessa tentativa de compartilhar, a gente acaba por não fazer um bom filtro sobre quais são as pessoas realmente que a gente pode ou não fazer, porque a gente comete um erro que a gente comete muito é compartilhar assuntos íntimos com pessoas que não são íntimas para isso, com pessoas que a gente não tem plena confiança, a gente nem sabe o real caráter. Às vezes a gente, voltando ao tópico anterior, às vezes a gente é tão emocionado
né? A gente está tão, talvez, com as emoções fora do lugar, que chega uma pessoa num dia na nossa vida, a gente já quer sair abrindo tudo. A gente já quer sair falando tudo que se passa na nossa vida, e assim a gente acaba se prejudicando. A gente acaba, por exemplo, contando às vezes um segredo, e no fim a gente vai descobrir que a gente está na mão daquela pessoa para sempre, porque a gente falou mais do que deveria. A pessoa, ela não nos traiu. A gente que não fez, né, essa categorização do assunto certo para a pessoa certa. Então a gente tem que tomar cuidado. Apesar de ser um instinto natural humano, a gente tem que tomar cuidado e buscar saber discernir, buscar aprender a categorizar os assuntos para as pessoas corretas, para que assim a gente não pereça, para que assim a gente não atrase os planos que Deus tem para a nossa vida. Um erro, por exemplo, de querer compartilhar algo de Deus, sendo que não era, né, é visível na vida, por exemplo, de Abraão. Abraão, ele recebe uma palavra de Deus, uma visão de Deus, né, uma direção divina que fala: sai da tua parentela e vai para a terra que eu ainda lhe mostrarei. Abraão teve fé suficiente para cumprir a ordem que Deus lhe deu, mas não teve inteligência suficiente para poder discernir que Ló, que era seu sobrinho, era parentela, não era família, era parentela. E assim ele levou Ló, e em todo o tempo em que Ló esteve com Abraão, foi causado intrigas, foi causado problemas, até que chegou um dia que ficou insustentável, e chegou um dia que Abraão falou: olha, não vamos brigar, se você for para a direita, eu vou, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim cada um segue o seu caminho. E a partir daí, Deus volta a falar com Abraão, porque tem coisas que Deus ele quer para você, que você não tem que levar uma outra pessoa que não vai saber, por exemplo, ter maturidade para poder viver aquilo com você. Você não pode cometer o erro de levar pessoas, de comentar coisas, de querer compartilhar coisas que Deus ele não quer que você compartilhe com certas pessoas. Não é que Deus não quer que você compartilhe, né, com algumas pessoas, porque todos os planos de Deus, se você parar para olhar na história de Abraão, todos são no coletivo. Deus ele trabalha no coletivo, mas tem coisas que pro momento não é o momento oportuno para que nós venhamos querer compartilhar com certas pessoas. Por isso a gente tem que tomar cuidado para não cometer esse erro, para poder saber categorizar as pessoas e os assuntos corretos, para que assim a gente não atrase os planos de Deus. Na história de Abraão isso fica claro. Deus ele só voltou a falar com Abraão quando Ló se apartou dele. Abraão na realidade já estava na terra que Deus ele tinha falado. Ele só não conseguia ver, porque Ló, no significado do nome Ló, na realidade, é véu. Ele estava com um véu, né? Ele estava cego naquele momento, ele não conseguia ver. Às vezes tem pessoas que estão ao seu lado, né? Deus ele tem planos para você, e tem pessoas que você está levando ao seu lado que estão te prejudicando, que estão impedindo que Deus te mostre aquilo que Ele quer te dar. Então toma muito cuidado. Ingenuidade. Infelizmente, a gente não vive no mundo ideal. E não reconhecer isso é uma verdadeira facada na mão, é um tiro no pé, quando costumamos falar. Porque na Bíblia está escrito, eu vou ler para vocês, em Mateus 10,16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Ou seja, tenha mente forte e o coração sensível. Sem mente forte, a gente não consegue passar por essa terra, porque a gente vai acabar cedendo às dificuldades. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode permitir que o nosso coração ele se endureça. Por isso, seja simples como a pomba, ou seja, tenha um coração sensível, um coração quebrantado, pronto para que Deus ele venha te usar, pronto para que você esteja disponível para poder ouvir as pessoas. A gente tem que manter o nosso coração sensível para poder escutar as pessoas, sensível para não se tornar orgulhoso, sensível para continuar ouvindo a Deus e servindo a Ele, não importa a dificuldade, mas também ter uma mente forte para que a gente não seja abalado, para que a gente não venha ceder a toda e qualquer opressão, para que a gente não venha tomar as decisões erradas, não venha agir como um emocionado, como eu já falei no primeiro tópico. É incrível como é que os pontos eles vão se interligando. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Mas é aquilo, quando Deus ele vai falando, né? Você vai percebendo coisas que às vezes, talvez, quando eu estava fazendo um esboço aqui, eu não tinha percebido, mas os pontos todos eles vão se interligando entre si. Altivez, orgulho. Quando a gente é orgulhoso, a gente acaba por achar que a gente é intocável, que nada de ruim vai acontecer conosco, e não é bem assim. Não é pela nossa força, mas é pela misericórdia que Deus ele tem na nossa vida. Quando a gente é altivo, é orgulhoso, a gente comete o mesmo erro que Sansão cometeu. A gente acaba brincando com aquilo que Deus nos deu, com os segredos de Deus. Pior, a gente acaba desprezando
Toma cuidado para você não desprezar os segredos que Deus ele te deu, os planos que Deus ele colocou no seu coração. Tome muito cuidado. Você quer um conselho? Brinca com qualquer coisa, menos com os planos de Deus. Quando ele falar, tenha temor. Temer é ter medo. É ter medo, eu não tenho respeito. Temor é um profundo sentimento de respeito, que a pessoa, não necessariamente ela tem que estar perto de mim, mas eu não faço nada que eu não faria estando perto dessa pessoa. Eu não faço nada disso quando eu não estou perto dela. Eu sou a mesma pessoa independente de onde eu esteja. Eu não sou capaz de ferir um princípio que é importante para uma pessoa. Isso é temor. Tenha temor a Deus, tenha respeito, não brinque com os planos de Deus, porque isso pode acabar muito mal para você. O que acontece quando não aprendemos a guardar segredos, quando não aprendemos a falar com a pessoa certa, no momento certo, e se realmente devemos falar? Provérbios 11:13. O fofoqueiro espalha os segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. É o mesmo versículo, só que em outra tradução. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. E por que eu coloquei isso aqui? Porque praguejando, muitas vezes pode ser até a pessoa que fala demais, a pessoa que fala muito. Mas eu vou deixar para ir para frente, porque eu já deixei um tópico específico para essa pessoa. Quando a gente não aprende, a guardar os segredos que Deus ele nos dá, a guardar segredos, a falar no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, a gente acaba trazendo problemas para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta. Porque como eu vou ler aqui em Provérbios 18:6, está escrito: os lábios do tolo provocam briga, e a sua boca atrai açoites, atrai repreensão. Você perde oportunidades divinas e ainda causa um problema enorme para você. Você causa sua ruína. Olha o que diz aqui em Provérbios 18, a continuação. Antes foi o 6, agora é o 7. A boca do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma, para a sua própria alma. Tome muito cuidado, porque isso é muito sério. Quando você não sabe, quando você não tem sabedoria no falar, no que falar, no quando falar, e se realmente deve falar, ou seja, se você realmente precisa falar, você acaba cometendo um laço, você acaba fazendo um laço para sua alma. Você acaba se prejudicando, você perde oportunidades divinas. Oportunidades não necessariamente divinas, mas talvez aquela oportunidade de emprego que você queria, aquela oportunidade numa sociedade, num grupo, num relacionamento. Você acaba botando tudo a perder porque você não aprende a falar. E assim você causa a sua desgraça, você causa a sua ruína. Tome muito cuidado com isso. O que é preciso para que tenhamos mais sabedoria no falar, com quem, o que e quando falar? Bom, nós precisamos de manter as nossas emoções no lugar, como eu falei no primeiro tópico. Não podemos agir como verdadeiros emocionados no mundo de hoje, não dá. A gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos no mundo mal. Essa é a realidade, infelizmente. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos, com quem falamos. E para isso, a gente precisa de colocar nossas emoções em dia, porque, como está escrito aqui em 3 João 1:2, está escrito: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, e também tem outras versões que falam: amado, eu desejo que você... Eu faço votos de paz e prosperidade para você, para que você prospere em tudo, assim como também é próspera a tua alma. Ou seja, se a gente prosperar nossas emoções, se a gente tiver nossas emoções em dia, porque a Bíblia mesmo nos adverte sobre todas as coisas que a gente deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, que é a sede das nossas emoções. Se a gente mantém as nossas emoções em dia, a gente vai prosperar em tudo. Tudo, se a gente parar para pensar, é um reflexo de como anda aqui dentro. As coisas mudam do nosso interior para o exterior. Porque, por exemplo, se você notar, por exemplo, a paz que excede todo entendimento, que é um presente divino, é um presente que Jesus ele te oferece, você vai perceber que ela é uma paz interior. Não significa que você não vai ter problemas, mas essa paz é a tranquilidade para que você possa passar por todo tipo de problema. Veja como é sério isso, como a gente tem que aprender a botar as nossas emoções no lugar. Coloque as suas emoções no lugar. Aprenda a categorizar cada assunto para cada tipo de pessoa, como Jesus fazia. Jesus ele só falava de coisas íntimas, de planos, de sonhos mesmo, quando ele estava com Pedro, Tiago e João. Ele tinha os seus íntimos. A gente também não pode cometer o erro de falar assuntos íntimos para pessoas que não são íntimas. A gente tem que aprender a categorizar os amigos, porque nem
todos vão ser amigos íntimos. Tem aquele amigo que às vezes você só vai sair, você só vai ter, por exemplo, para poder ter um alívio, né? E ele também vai te ver assim, vai fazer alguma coisa que te tire, né, a sua mente daquele problema, aquele amigo que ajuda você a aliviar a sua caminhada na Terra. Às vezes vão ter amigos assim, amigos que não são íntimos, mas são necessários. E também tem aqueles amigos, né, que às vezes são só com fins, digamos que estratégicos. Aqueles amigos que estão com você porque você tem um propósito para ele e ele tem um propósito, e na sua visão ele tem um propósito também para você. São pessoas que vão contribuir. Não necessariamente vão ser amigos que você vai dar risada, que você vai contar sonhos, mas vão ser amigos que vão estar lá só como estratégicos, como pessoas que vão realmente te colocar em locais que você precisa, digamos assim. Então a gente tem que aprender a fazer essa seleção. A gente não pode sair falando coisas íntimas que para amigos necessários, para amigos estratégicos, a gente não pode. A gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente cometer esse erro, a gente pode acabar atrasando os planos que Deus ele tem para nossa vida. Deus ele tem urgência em nos fazer prosperar para que o nome dele venha ser glorificado nessa terra. Se você prospera, o nome dele é glorificado nessa terra. Então tenha certeza que Deus ele quer que você prospere, que ele quer que você vá bem. Então contribua também fazendo a sua parte, porque Deus ele não vai fazer aquilo que o homem pode fazer. Você que tem a responsabilidade de aprender a categorizar os amigos através da palavra dele, porque esse modelo que eu apresentei para vocês foi do livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, que é completamente tirado da sabedoria milenar, da Bíblia, né? Ele pega, por exemplo, os exemplos, como, por exemplo, Jesus, ele tinha os amigos íntimos, que ele só contava seus sonhos, seus planos, que era Pedro, Tiago e João, que também viram ele em momentos de dificuldade. Foram esses três, né? E João sendo mais íntimo deles, a ponto de conseguir deitar, né, no ombro de Jesus. Mas também Jesus ele tinha aquele amigo que servia para, por exemplo, deixar a caminhada mais leve, como, por exemplo, o Lázaro, que era um amigo necessário, era um amigo que ele estava lá para poder aliviar a caminhada de Jesus, não era discípulo, era um amigo necessário. E também tinha os estratégicos. Jesus, quando ele andava na cidade, haviam 500 pessoas que estavam lá, que era só com fins estratégicos, quando ele ia divulgar, digamos assim, esses amigos estavam lá. A gente tem que aprender a categorizar os nossos amigos para que a gente melhore a nossa vida. Isso não é ser egoísta, não é ser falso, não. Isso é aprender a viver. A gente não vive no mundo perfeito. No mundo perfeito a gente não estaria nem tendo essa conversa, não estaria tendo esse alerta. Então tenha cuidado. Busca aprender com o Espírito Santo a saber se você tem mesmo que falar, porque às vezes você não precisa falar algo que Deus ele te deu naquele momento com aquela pessoa. Às vezes até para amigos íntimos chega um determinado momento, às vezes tem algo que Deus ele revelou para você, mas que não é o momento certo de você falar. E você vai ter que ter essa sabedoria para poder não falar. Então, para isso, está aí, de novo, volta a importância de saber controlar as emoções, de ter as emoções no lugar, de saber categorizar os assuntos para as pessoas certas, e assim você vai melhorando. Falar menos. Em Provérbios 18, 2, diz: o tolo tem prazer no entendimento. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Sabe aquela pessoa que adora falar? Às vezes não é nem por maldade, ela acaba soltando um segredo, algo que não deveria falar numa roda. Isso é para quê? É para poder deixar a roda entretida. Às vezes a pessoa nem fala por uma maldade, porque às vezes ela tem uma necessidade profunda de ser notada. E isso é o quê? As emoções fora do lugar. Mais uma vez a gente volta para o quesito emocional. Vejam só como tudo está ligado. A gente tem que tomar cuidado para que as nossas emoções vá bem, para que a gente não tenha essa necessidade absurda por aceitação. A gente tem que aprender a colocar nossas emoções no lugar para que a gente não seja uma dessas pessoas que fala demais. Porque, como está escrito também, em Provérbios está escrito que até o tolo, quando ele se cala, se passa por sábio. Em Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando ele se cala, se passa por sábio. Que possamos aprender a falar menos, né? E aprender a ouvir mais, para que assim a sabedoria é inimiga daquele que só adora falar, daquele que só adora expor as suas opiniões. Então tome muito cuidado para que você não seja essa pessoa, mas sim aprenda a ouvir mais e a falar menos, porque como eu já disse em outros vídeos, você reduz, por exemplo, a possibilidade de você falar algo que você não deveria, e você ouve mais, você está mais atento, assim entra o entendimento e a sabedoria na sua vida. Peça sabedoria a Deus, e aqui eu vou passar lendo Tiago 1, do 5 ao 7. Por que eu coloquei no 5 ao 7? Porque
é um requisito importante para que você tenha sabedoria, né? Aqui está mostrando os passos para que você tenha sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Segundo o que a Bíblia dá a entender, né, é que a fé, ela é a plena certeza das coisas que não se veem. Ela é a plena certeza das coisas que vão acontecer através de uma palavra que Deus ele te deu. Então, quando você tem fé, você tem que ter a plena certeza. Você não pode ficar dividido aqui, porque, como eu vou ler aqui, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Então, ou você confia por completo, ou você não confia. Ou você tem fé ou não tem. Não tem essa de confiar pela metade, não serve. E lembrando, é impossível agradar a Deus sem a fé. É impossível. Então busca melhorar sua fé, afiar sua fé. E como é que a fé vem? A fé vem através do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, aquele que crê e não duvida, aquele que crê e duvida, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, a sabedoria não vai entrar, não vai funcionar, nada que você pedir por fé. Se você não tiver fé realmente, você confiar plenamente, você ter a plena certeza de que vai acontecer, se você não tiver essa certeza, não é fé, é pensamento positivo e não vai dar certo. A fé funciona, porque a gente não vive mais pelo que vemos, mas sim pela fé. E a fé, ela é a plena certeza das coisas que ainda não se veem, mas se esperam. Então, aprenda a viver pela fé. Confie plenamente, peça sabedoria a Deus, para que assim você aprenda a falar do jeito certo, da maneira certa, aprenda o com quem, o como, e aprenda se é necessário realmente falar, né? Aprenda a manter em segredo. Quando alguém, ou principalmente Deus, te falar algo de muita importância, não brinque com aquilo que as pessoas, ou Deus, principalmente Deus, te dá, porque senão você vai cometer o mesmo erro de Sansão e você vai causar a sua ruína, como Sansão ele causou. Pela misericórdia de Deus, mesmo Sansão tendo caído, mesmo ele tendo o tempo todo desprezado aquilo que Deus deu, Deus ainda teve misericórdia. Ou seja, se você é uma dessas pessoas que não cumpria nada do que eu estou falando aqui até agora, se você é uma daquelas pessoas que brincavam com aquilo que Deus te dava, se você não tinha as emoções no lugar, se você não tinha filtro, saiba que tem esperança para você, fica tranquilo. Você não é um caso perdido, Deus ele tem misericórdia. Nós vivemos, graças a Deus, ainda no tempo da graça, onde as misericórdias de Deus, elas se renovam todos os dias. Ou seja, se você se arrepender, buscar mudar realmente os seus caminhos, você vai viver o extraordinário de Deus para sua vida. Tenha certeza disso, tenha fé. O que acontece quando você aprende o quem, a hora e o como falar? Eu quero citar aqui a história de Neemias. Para quem não conhece Neemias, ele foi um escravo levado cativo por um rei e acaba descobrindo que os muros de Jerusalém eles foram destruídos. E Neemias ele começa a se lamentar por causa disso, porque ele fica, né, chocado pela cidade, né, pela Jerusalém, pela cidade de Deus, pela ela ter chegado nesse estado. E através disso, né, e por ele ser um servo fiel, um servo excelente, porque o rei mesmo ele percebe a mudança no comportamento de Neemias, né, porque em todo esse tempo em que Neemias estava lá como escravo, Neemias ele servia o rei bem, né, e o rei tendo o coração sensível, apesar de ter mente forte, prova que ele tinha um coração sensível, que ele notou a mudança no seu servo. O rei ele percebe a mudança no comportamento de Neemias, né, e ele vê, né, ele pergunta: em todo esse tempo, né, você sempre me serviu bem, aconteceu alguma coisa, por acaso você está doente? Né? E Neemias ele conta aquilo que aconteceu ao rei, e o rei ele permite com que Neemias ele vá construir os muros de Jerusalém, porque Neemias ele ora a Deus e ele pede uma estratégia, e a estratégia que Neemias usa para poder chegar e cumprir o seu destino é poucas pessoas, poucas palavras e sem estardalhaço. Neemias ele vai à noite, ou seja, ele não queria chamar atenção, ele chama poucas pessoas para poder compartilhar o projeto, né, de reconstruir o muro de Jerusalém, e ele fala poucas coisas, mesmo com eles, com pessoas de confiança, ele não fala tudo que Deus mandou naquele momento, né? Ele chega a falar, mas não naquele momento, pelo que a Bíblia dá a entender. E mesmo assim Neemias teve problemas, teve ainda Sambalate, Tobias e ainda o outro que eu sempre esqueço o nome dele, mas ainda ele teve adversários.
mas não foi destruído porque ele teve sabedoria, ele teve uma estratégia. Seja como Neemias, que você vai chegar no seu destino. Quando você aprende, né, a guardar os segredos, a ser fiel a Deus, quando você aprende a guardar os segredos de Deus, a não brincar com aquilo que Deus ele te entrega, Deus ele percebe a tua fidelidade e ele te passa para o próximo nível, ele percebe que o teu coração está pronto para passar para o próximo nível. Quando você aprende a falar, né, com quem, no momento certo, na hora certa, você começa a avançar na sua vida. Ao invés de perder oportunidades, você começa a abrir novas oportunidades, começa a se abrir novas oportunidades para você. Quando você aprende o jeito certo de falar, quando falar, com quem falar e se deve falar. Isso é muito importante. Aprenda isso, né, através da sabedoria de Deus. Busca a sabedoria, busca a ajuda do Espírito Santo para que você não se perca. Quando você obedece os comandos de que Deus tem para você, você evita problemas, como Neemias, como eu já referi aqui. Neemias, mesmo ele fazendo tudo certinho com uma estratégia, ele ainda teve problemas, mas você evita grandes problemas e no fim você chega no seu destino. Porque para quem não sabe, a história de Neemias, ele reconstrói o muro de Jerusalém. Num tempo recorde, eles colocam Neemias para governar a cidade de Jerusalém. Então, se você seguir aquilo que Deus ele colocou para você, os planos de Deus para sua vida, você vai terminar bem. E Salomão adverte: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Aproveite, siga o exemplo de Neemias, né? E não seja como Sansão. Tome muito cuidado para não fazer como Sansão, que desprezou aquilo que Deus deu, porque você escolhe como você vai terminar a sua vida, a sua trajetória. Se é reinando ou se é sendo escravo, sendo zombado, você escolhe. Faça a sua escolha. Eu demorei muito tempo para poder aprender isso, né? Aprender o jeito certo de falar, como falar, com quem falar. Mas Deus ele foi me mostrando, ele foi me ajudando, né? Eu fui pedindo, eu fui reconhecendo a minha fraqueza, eu fui reconhecendo que eu era muito emocionado, né? Eu fui pedindo ajuda ao Espírito Santo para que ele me guie. E se você pedir ajuda ao Espírito Santo nesse momento, ele vai te ajudar. Peça a Deus sabedoria para que assim você não caia. Muitos vão se levantar na sua caminhada, mas fica tranquilo, com Deus não tem como dar errado, já deu certo. Se você seguir o plano que Ele tem para você, vai dar certo. Confia no Senhor, apenas confia, que você vai chegar no fim. Você vai chegar naquilo que Deus tem para você e você vai ver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Olá, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te desafiar a você espalhar essa mensagem para que mais pessoas venham ser abençoadas, né? Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo com algum amigo e ajude o canal a crescer para que mais vidas possam ser abençoadas, né? Porque no mundo hoje em dia, o que mais falta é esperança. Então seja um mensageiro de boas notícias, seja um instrumento de Deus para poder abençoar a vida do outro e você verá aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Eu desejo para vocês muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém.